razões teóricas e... Muito bem, pessoal, estamos online. Tivemos um problema com o sistema interno do Instagram, simplesmente não estava funcionando a live. Eu acredito que isso daí foi um problema realmente da plataforma, porque muitas outras pessoas estavam relatando esse mesmo problema. É bem estranho, mas cá estamos nós. Inclusive, eu estava fazendo justamente um pequeno vídeo já para remarcar o nosso encontro, mas já que voltou a funcionar, estamos aqui. A gente está com 1 hora de atraso devido a esse problema, mas se vocês forem chegando já podem ir se acomodando, certo? O assunto que a gente tem para falar hoje é um assunto deveras importante para a perspectiva do país dentro de um aspecto macro. Então, sendo assim, é um assunto que tem que ser debatido, ele tem que ser opinado, ele tem que ser pensado, ele tem que ser analisado dentro de aspectos históricos, principalmente, e contemporâneos, visando uma ideia futura, né? Então, como cidadãos, a gente tem que fazer, pelo menos, essa perspectiva de análise. E é justamente isso que eu tento fazer aqui e venho fazer de novo hoje. Obviamente, a tendência que eu tenho a falar sobre assuntos geralmente são assuntos com perspectivas mais filosóficas. Obviamente, isso tem uma implicação na realidade, mas eu tento trazer sempre essa ideia. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Eu tenho justamente a ideia de que perspectivas teóricas filosóficas podem ser completamente aplicáveis à realidade, né? Obviamente, se valendo do teórico. Como vocês sabem, eu tenho uma admiração gigante por filósofos clássicos. Sendo assim, Sócrates, Platão e Aristóteles são referências para mim. Mas enfim, o assunto hoje é um assunto um pouco mais palpável do ponto de vista de realidade, de vivência, né? É um assunto que ele vai interferir diretamente nas nossas vidas, ele já interfere diretamente. Muitos se enganam achando que não, mas com certeza interfere, que é sobre política. Eu sei que tem muitas pessoas que já têm uma perspectiva pessoal de achar que política, futebol, religião não se discute. Eu particularmente não entendo nada sobre futebol, então eu vou deixar esse fator à parte. Mas em relação à política e à religião, pode ter certeza que esses assuntos eles se discutem sim, e se discutem seriamente, certo? Você, infelizmente, não deve ter encontrado uma pessoa que estava disposta e apta para falar desses assuntos de maneira séria. E esses assuntos, quando falados da maneira correta, eles podem simplesmente mudar a perspectiva de muitas pessoas. Então, o que a gente vem fazer hoje aqui é falar sobre política e sobre a perspectiva das eleições, mais especificamente, certo? A gente vai ter um papel determinante dia 30 de outubro, que é justamente onde vai acontecer o segundo turno das eleições presidenciais, tá? Só para dar uma conferida aqui, está tudo certo, pessoal, porque aqui está toda uma arquitetura sintonizada para ficar esse molde aqui certinho, porque hoje eu vou mostrar algumas coisas a vocês no notebook. Algumas não, várias. Então eu vou estar sempre virando a tela, então preciso ver se vai estar tudo certinho aí para vocês conferirem aqui junto comigo tudo que eu vou mostrar, tá? Eu já tinha conferido, mas como essa questão do Instagram deu esse problema, eu iria até adiar a live. Então já tá desmontando as coisas aqui. Mas como funcionou, eu tô me reorganizando de novo, só vou dar essa conferida básica. Só um momento. Muito bem. Aparentemente está tudo ok. Se vocês tiverem opiniões, dúvidas, questionamentos, eu recomendo que vocês coloquem no final da live, tá? Eu vou sinalizar para vocês quando a gente estiver perto de finalizar a live. Sinalizem para mim a respeito do áudio e da visibilidade. Isso daí é muito importante, tudo bem? Então, a gente quando fala em política hoje, a gente tem múltiplas visões. Pessoas têm diferentes ideias sobre esse determinado assunto. Então, particularmente, eu já encontrei pessoas que acham que política só tem ladrão lá dentro, se aplicando, obviamente, ao Congresso, ao Senado, à Esplanada da Alvorada, enfim. Quando se refere à política, ao Supremo, pessoas acham que só tem ladrão. Outras pessoas, por outro lado, acham que tem uma parte que simplesmente é santificada dentro de uma ideia de busca ideológica. Ou seja,
Existe um grupo que vai lutar justamente pelaquele ideal, pelas propostas que vão revolucionar o Brasil. E tem pessoas que simplesmente ignoram qualquer perspectiva, porque no dia a dia, com a correria dos momentos, não conseguem prestar atenção em assuntos políticos. Pode parecer estranho, mas nos últimos 4 anos do Brasil, de 2018 para cá, eu acredito que a gente dentro de uma perspectiva de análise de dados históricas, que o brasileiro começou a se interessar muito sobre política, né? Então você chega, por exemplo, há 7 anos atrás, você não tinha uma massa tão visível de pessoas que estavam dispostas a debater, obviamente de uma maneira primitiva ainda, dentro de determinado aspecto, né? Obviamente isso daí tem suas exceções, mas de um ponto de vista geral a gente sabe que o brasileiro está num conceito primitivo ainda de percepção política. A gente sabe isso e obviamente o resultado das eleições demonstraram claramente isso, que o brasileiro ele ainda não consegue votar conscientemente, ainda existe em regiões municipais da cidade o voto de cabresto, é um voto muito toma lá da cá. A gente sabe que isso daí afeta diretamente a vida do cidadão, consequentemente nas múltiplas esferas sociais, na saúde, na educação, na segurança, mas isso acaba sendo também parte do eleitor, que elege essas pessoas que muitas vezes chegam lá e deterioram tudo aquilo que haviam prometido em campanha. A gente sabe muito bem, esse é um processo normal, ele acontece. Mas em 2018 para cá, algo que ficou extremamente popularizado foi a divisão, né, o racha que se teve do ponto de vista de perspectivas ideológicas. Ou seja, direita e esquerda foram palavras que simplesmente entraram no vocabulário do brasileiro com muita força e assim o permaneceram até hoje. Então, quando a gente fala de perspectivas políticas hoje, obviamente alguma pessoa já se coloca dentro desse espectro direcional de direita, de esquerda, de centro. Aí tem aqueles que fazem a certa mescla, que é centro-direita, centro-esquerda. Então, a gente tem, obviamente, um termo que é usado muito pela mídia hoje em dia, extrema-direita, mas também existem, apesar de ser pouco falado na mídia, a extrema-esquerda. Então, é um polo, praticamente, é como se fosse uma espécie de linha, na qual você se situa a partir de uma perspectiva de busca ideológica ou a partir de uma busca do ponto de vista de valores, de análise histórica daquilo que deu certo, daquilo que funciona e você simpatiza mais com tal perspectiva. Basicamente, a gente tem na direita o conservadorismo, o liberalismo, alguns vão colocar, obviamente, anarcocapitalistas, né? E a gente tem uma perspectiva reacionária que é mais a extrema das coisas, que basicamente não concorda com nada e só acha que determinado momento histórico foi essencialmente maravilhoso e que só prestava lá. E que na realidade a gente tem que sempre estar buscando esse fator. Isso é muito confundido com a ideia conservadora, né? A mídia propaga isso muito, você vê muitas pessoas falando isso, até infelizmente colegas professores falam isso de uma maneira muito equivocada. O conceito, a definição do conceito é extremamente importante. Conservadorismo dentro de uma perspectiva de análise política, de alinhamento de pensamento político, está longe do reacionarismo, né? O conservadorismo é uma perspectiva política que tem seus teóricos, que tem uma base literária grande, tanto no Brasil quanto fora, mas principalmente fora, e também o liberalismo. O liberalismo, dentro de um aspecto econômico, que é mais visado, que é mais batido na tecla, é muito popular hoje em dia, né? Até o termo neoliberal também é muito usado, né? Que seria uma perspectiva, apesar de que no Brasil o termo neoliberal é usado dentro de uma ideia pejorativa para designar grupos de direita ou personagens específicos de direita com a ideia de pejorativizar uma ideia econômica que ele tem. Por exemplo, a ideia de que deve se privatizar tudo, por exemplo, ou a ideia de que o livre mercado deve ser trabalhado numa perspectiva mais de ênfase, que não estou tirando o mérito da questão, só estou relatando fatos. Por outro lado, a gente tem a linha que é mais predominante no Brasil do ponto de vista histórico, né, da República como um todo, que são ideias progressistas ou ideias de esquerda. E aí a gente tem vários pensamentos ideológicos que se colocam nessa direção política. Então a gente tem o socialismo, a gente tem o comunismo, a gente tem o socialismo em suas diferentes vertentes, porque o socialismo ele parte de uma perspectiva geralmente mais conhecida marxista, né? Que é da ideia de Karl Marx, mas não necessariamente Marx
é o único pensador que trabalha com essa perspectiva. Obviamente, quem é um estudioso mais dessa ideia de esquerda sabe muito bem que existem vários teóricos de esquerda que discordam de Marx e têm outra perspectiva a partir de outro teórico analítico dessa linha de pensamento política, certo? Bom, trazendo para esse critério, qual o cenário que a gente tem hoje? Bom, basicamente o cenário que a gente tem hoje são duas figuras antigas da política brasileira que estão concorrendo ao cargo máximo do executivo, à presidência da República, né? Um desses dois vai ocupar a cadeira presidencial. E basicamente o que a gente tem é Lula representando uma ideia de esquerda, que é popularizada como um todo, ou seja, a esquerda praticamente está se dando as mãos hoje para tentar eleger Lula. Por outro lado, a gente tem, aparentemente, Bolsonaro representando a direita. Por que eu uso o termo aparentemente? Porque Bolsonaro, ele não necessariamente se identifica, né? Ou melhor, ele se identifica, mas ele não tem as características práticas daquilo que é representado do ponto de vista teórico no liberalismo e no conservadorismo. Bolsonaro, na minha perspectiva, ele trabalha mais com a linha, isso não é apenas uma opinião, isso é um fato contestado, numa linha reacionária, né? Então eu coloco tanto Lula quanto Bolsonaro sendo representantes dos aspectos direcionais da política, são extremos desses aspectos. Ou seja, Lula para mim representa uma extrema esquerda e Bolsonaro uma extrema direita. Óbvio que vai ter muita gente falando que tudo bem, Bolsonaro é extrema direita, mas Lula não é extrema esquerda não. Olha só, pessoal, todo político ele tem o seu marqueteiro, perfeito? Todo político ele tem seu marqueteiro. Ele tem um grupo lá de marketing que vai trazer uma ideia que é palpável para o público. E quem sabe, quem conhece obviamente a história do Luiz Inácio Lula da Silva, sabe muito bem que até 2002, antes do marqueteiro, do marketing, né, da equipe de marketing, trazer um novo Lula à tona, a gente sabe muito bem que Lula ele tinha uma perspectiva revolucionária de esquerda, de extrema esquerda, extremamente ativa. O fato dele começar a ter sido pintado como uma figura agora, como um homem do povo, como pai dos pobres e como, ao mesmo tempo, esse cara capaz de conversar com todo esse setor econômico, de mercado, isso é uma ideia extremamente de marketing, isso é uma jogada de marketing. Porque a gente sabe muito bem que nas próprias palestras de Lula, em seus discursos, ele traz aquela ideia que há muito ele simplesmente perdeu as eleições devido a essa ideia, devido a esse extremo que ele trouxe, que é justamente uma ideia socialista. Ele fala isso, não é uma invenção minha. Eu sei que o termo socialismo, comunismo, conservador, liberalismo, ele está extremamente defasado hoje, e isso é uma consequência da nossa sociedade como um todo. A gente pegou palavras que têm conceitos profundos, são palavras que historicamente devem ser olhadas com uma perspectiva de estudo, obviamente algumas para criticar, com certeza, outras para olhar para uma ideia de que, então é isso que realmente se diz, né? A gente pegou muitas palavras importantes e simplesmente deteriorou dentro de um espectro de simplicidade, de que é tudo simples, é tudo preto no branco, é isso aqui, isso aqui. Não é bem assim, pessoal. Não é bem assim. Palavras como conservadorismo, socialismo, comunismo, liberalismo, são palavras que têm um amplo respaldo histórico, um amplo respaldo de tentativas de governos, de estados que tentaram aplicar essas perspectivas teóricas e que obtiveram seus resultados a partir dessas ideias. Tudo isso tem que ser levado em consideração e isso parece ser absolutamente ignorado hoje. O marketing dos dois que estão disputando a presidência da República são marketings extremamente populistas. Pessoal, quando você vai pegar esse termo populismo e vai procurar, dá um Google aí rapidinho, ou se não marca num caderno esse termo para você pesquisar depois, você vai perceber que isso se encaixa exatamente com a ideia de promessa, de proposta que Lula e Bolsonaro estão colocando em pauta. Todos os dois falam sobre auxílios. Olha só, inclusive, né? Lula sempre falou em auxílio, porque a esquerda geralmente tem essa perspectiva de o Estado vai lhe fornecer recursos para você escapar. Uma ideia de Estado mínimo parte mais de uma ideia liberal de direita. Bolsonaro começou com essa perspectiva nas eleições. Hoje em dia, ele já é o cara do auxílio. Então veja que mudança nesse espectro político de 2018 para cá. Lula e Bolsonaro, eles carregam basicamente discursos extremamente parecidos, só que a diferença é que um está no extremo de um polo e o outro está no extremo de outro polo. Essa é a perspectiva que eu vou levantar aqui para vocês e, obviamente, trazer a ideia de em quem votar, em qual dos dois votar.
e eu vou trazer, obviamente, uma solução que é civicamente civilizada, civicamente respeitada e é um direito seu exercer, certo? Então preste muita atenção que eu vou demonstrar a você categoricamente do porquê você não deve votar em um ou em outro, certo? Obviamente, algo que tem que ser levado em consideração, partindo dessa ideia, é basicamente a ideia de valores. Valores do ponto de vista moral, do ponto de vista ético. Olha, eu trabalho com a seguinte perspectiva. No momento que eu estou fazendo algo e porventura eu não sei que se algo é errado, eu desconheço que isso é errado e eu estou fazendo, eu não me considero culpado pela ação. Perfeitamente. Eu trabalho com essa perspectiva que eu tenho uma influência teológica muito grande em relação a isso. Perfeito? Eu trabalho com essa ideia. Agora, no momento que eu estou fazendo algo e eu sou advertido, é demonstrado para mim, categoricamente, claramente que aquilo ali é errado, e eu ainda assim opto por fazer aquilo, por praticar esse ato, eu já não sou mais vítima. Eu não sou mais inocente. Eu sou agora cúmplice daquela ação. Perfeitamente? Tá claro isso, pessoal? Isso é uma equação básica. Isso é um jogo de valores e de ética. Você está disposto a compactuar com algo que você sabe. Veja bem, não é que você tem uma ideia de que talvez é. Você sabe que está errado? Se a resposta for sim, você não tem por que estar assistindo a live, né? Você vai votar em um dos dois, independente do que eu demonstrar aqui para você. Independente. O meu foco é, se você tem uma preferência por Bolsonaro, se você tem uma preferência por Lula, se você está até decidido em votar em um dos dois, se você tem uma perspectiva ideológica já montada, mas tem, acima de tudo, um compromisso com fatos, com a verdade e com sua perspectiva de valor com esse fato, com essa realidade, essa live é para você, tá? Então é basicamente isso. Se você é essa pessoa, pode ter certeza, a live é para você, porque eu vou trazer aqui fatos, a realidade. Eu não vou colocar aquilo que eu quero, eu vou colocar aquilo que é. Eu vou estar apenas constatando isso para vocês. Todas as fontes vão estar amplamente disponibilizadas por mim aqui, tá? Isso não está escondido, isso não é algo que só eu encontrei. Isso é algo que é extremamente passível para você encontrar rapidamente. Com a fácil pesquisa no Google você vai encontrar tudo isso. O que eu só fiz foi alinhar de uma maneira didática para ficar mais fácil para você compreender. Perfeitamente até aí, pessoal. A gente vai começar agora. Bom, como no primeiro turno Lula ele venceu as eleições, eu vou começar com essa análise histórica de por que você não deve votar em Lula. Perfeitamente? Eu vou falar de Bolsonaro. Calma, tenha calma, tá? Eu não vou dizer para você votar em Bolsonaro e não votar em Lula, não. Ou vice-versa, tá? Eu vou demonstrar aqui do porquê você, que tem uma coerência de valores com fatos, com a realidade, não compactua com coisas erradas, não deve votar em Lula e depois eu vou chegar em Bolsonaro. Simplesmente porque começar com Lula. Porque teve mais votos no primeiro turno. Só por isso. Só por isso. Nada mais, tá? Só um momento que eu beber uma aguinha. Muito bem. Eu vou estar sempre posicionando o notebook aqui para vocês verem o que eu vou estar colocando, tá? Muito bem. Você vai perceber que a política, na teoria e na prática, é uma diferença extremamente gritante. A política brasileira, do ponto de vista prático, chega a ser nojenta, certo? Chega a ser nojenta. Muito bem. Primeiro de tudo, quando a gente fala em Lula, eu não necessariamente estarei falando diretamente de crimes que Lula cometeu, tá? E eu vou falar o porquê disso daí. Eu não vou estar usando o termo Lula é um criminoso. Não, isso não será termos usados. Não é isso. Até porque eu não quero ter problema jurídico, tá? Isso aqui é uma demonstração de algo que já é constatado e que tem base, obviamente, naquilo que eu estou mostrando. Tudo bem. A ideia que eu vou passar é que no governo do PT, que foi o governo administrado por Luiz Inácio Lula da Silva, aconteceram esses eventos. E eu não acredito na palavra dele quando ele diz que não sabia desses casos ou não tinha envolvimento direto ou indireto. É uma questão de crença minha, tá? É uma questão de crença minha. Eu tenho que tratar desse assunto dessa perspectiva, pessoal, por conta da questão jurídica envolvida nisso, tá? É simplesmente por isso. Vocês vão tirar suas conclusões. Bom, eu acredito que vocês estão conseguindo ver. Veja bem, vou me aproximar mais um pouco daqui. Primeiro fator que quando a gente analisa o governo do PT, a gente tem esse nome aqui, tá?
Isso aqui é só um slide, mas eu vou, obviamente, trazer as notícias a respeito disso. O termo que vocês estão vendo aqui é esse mesmo, mensalão. O que é mensalão? Vocês já ouviram muito sobre isso, muito. Tenho certeza que você já ouviu isso no jornal, já ouviu isso daí, com a ala bolsonarista atacando os lulistas, os petistas, o pessoal de esquerda, dizendo, vocês defenderam o mensalão. O que basicamente é o mensalão? É compra de parlamentar com dinheiro público, ou seja, a perspectiva do líder, do executivo, ele transfere dinheiro intencionalmente para deputados, de maneira indevida, para votarem pautas que beneficiam o governo que está no poder, tá? Então você basicamente vai lá e compra o voto de um deputado para passar uma pauta que vai lhe beneficiar. Perfeitamente? É isso. Isso é contra a lei. Isso foi um esquema de corrupção que aconteceu no governo do PT, o mensalão, certo? Isso daí gerou prejuízos severos para a nação, severos. Só para ficar claro, tá? Tem muita coisa, eu não vou comentar tanto sobre algumas. Outras eu vou dar algumas ênfases a mais, outras eu vou mais passar e vou relatar para vocês perceberem que o governo Bolsonaro e o governo PT com 13 anos, incluindo o governo Dilma, e o governo Bolsonaro com esses 4 anos, vocês vão perceber que no sentido quantitativo de casos e no sentido qualitativo de casos, alguns vão estar assim, oscilando. Mas no final, você vai perceber que a nocividade desses governos são extremamente prejudiciais para você como cidadão brasileiro e como um todo, e principalmente para os seus filhos e netos que vão ter que colher os frutos de más administrações como essa. Então a gente tem o primeiro escândalo, que é o mensalão, certo? Aí você sabe que o presidente da República, ele é composto por um grupo de ministros, certo? Cada ministro vai ser responsável por uma pasta que é extremamente importante para decidir coisas específicas dali. Exemplo disso, o MEC, Ministério da Educação. Ele vai ter um ministro que vai ser responsável por essa pasta. Vai ter o ministro da Saúde, que vai ser responsável pela pasta da saúde. Ministro da Fazenda, que é responsável pela economia, e assim sucessivamente. Prestem bem atenção. Quem escolhe esses ministros é o presidente. O presidente, ele vai escolher esses ministros dentro do seu critério, né, de preferência. Obviamente, o critério que teoricamente deveria ser levado em consideração é o fator técnico. Essa pessoa é capacitada, ela tem um amplo currículo, ela demonstrou mérito em conquistas naquilo que ela já fez durante a vida até chegar nessa pasta. Ela já tem esse currículo? Deveria ser essa a pergunta, certo? Mas, obviamente, na prática, não aconteceu tanto quanto deveria ter acontecido, certo? Então, o que é que acontece? A gente tem o primeiro caso. Só, obviamente, parafraseando uma questão. Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem como vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Como vice, né? Caso ele ganhe, Geraldo Alckmin é vice-presidente do Brasil. O que é curioso, dentro do meio político, é que esses candidatos, outrora governadores, senadores e deputados, eles simplesmente mudam de opinião numa velocidade absolutamente assustadora. Absolutamente assustadora. Veja bem, eu tenho aqui um Twitter de Geraldo Alckmin, né? Esse aqui de cima. Vou deixar aqui para vocês verem se vocês conseguem ler. O Twitter dele, ele está dizendo basicamente o seguinte, isso antes, só para deixar claro, isso antes de se filiar a Lula como vice-presidente, né? Como candidato a vice-presidente, perfeito? Olha o que é que ele diz, eu vou ler para vocês. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, quer voltar à cena do crime. Obviamente, entende-se que o atual candidato, na época não era, entende que analisando o governo do PT, ele percebeu que houve crimes, parafraseando Geraldo Alckmin, de acordo com o que foi falado aqui, houve crimes no PT. Tanto é que o próprio candidato Jair Bolsonaro usou isso no debate de ontem, né, a favor dele, né? Inclusive Lula pediu direito de resposta, porque você simplesmente não pode atribuir diretamente a Lula hoje, do ponto de vista jurídico, crimes relacionados ao governo dele, né? Porque houve uma manobra jurídica no Supremo Tribunal Federal que simplesmente não o inocentou, mas os casos simplesmente foram anulados devido à prescrição, ou seja, os casos prescreveram, certo? Que eu vou abordar isso daí com vocês depois. Mas Alckmin falou isso uma hora, outra hora hoje é candidato a vice-presidente do Brasil junto com Lula. Ou seja, uma contradição absurda, perfeitamente. Bom, a gente também tem que Geraldo Alckmin também foi envolvido em esquemas. Por exemplo,
Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver daí? Muito bem. O que é que está dizendo? Alckmin recebeu 3 milhões em caixa 2 da Ecovias, diz executivo em delação. Ou melhor, supostamente Alckmin recebeu 3 milhões em caixa 2 da Ecovias, diz executivo em delação. Polícia Federal investiga suposto pagamento ao ex-governador, provavelmente vice na chapa de Lula. Até então era provavelmente, né? Que era, ele não tinha confirmado se iria ser o vice realmente de Lula. Hoje é o vice de Lula. Então você tem essa problemática em relação ao vice. Eu vou chegar no principal. Quando você também lembra no governo do PT, todos esses anos que se passaram, você lembra também, além do mensalão, você lembra do Petrolão. Que basicamente o que é que foi? O maior esquema de corrupção da história do Brasil, né? A Petrobras, que simplesmente seria nossa suprassumo em relação à produção de petróleo e espero que futuramente de gasolina, porque a gente não tem uma capacidade de refinar, ou seja, a ideia de que o petróleo é nosso não vale de nada se você não tem capacidade de refinar o petróleo. Então, por isso que a gasolina cada vez mais fica mais cara e a gente fica mais refém de comprar gasolina fora. Enfim, o que é que houve? No governo do PT houve simplesmente uma sangria, um retiramento ilícito, desvios de dinheiro, de verba e tudo mais, que aconteceram na Petrobras, com personagens específicos, dentre os quais eu vou colocar alguns aqui, que foram investigados, foram julgados, muitos presos, condenados, e aí aconteceu, obviamente, a Lava Jato, principalmente, conseguiu recuperar muito desse dinheiro que tinha sido desviado. Inclusive, pessoal, prestem muita atenção. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva gosta muito de dizer por aí, inclusive ele falou isso ontem no debate, que você ter investigado e prendido os corruptos da Petrobras simplesmente destruiu a Petrobras como empresa. Negativo, pessoal. Ele coloca... O jogo retórico que ele faz é que a Petrobras só quebrou por conta das investigações. Ora, bolas. Mas é justamente o inverso. A Petrobras quebrou por conta dos desvios que aconteceram lá dentro. Inclusive, essas investigações trouxeram novamente 60 bilhões de reais. Bilhões, não é milhões. 60 bilhões de reais que haviam sido desviados outrora. Então a investigação da Lava Jato foi boa, sim, foi boa dentro desse espectro da empresa. A empresa só não está se recuperando a todo vapor hoje, a gente precisa levar em conta o fator de administração do atual gestor, certo? O que está precisando para a Petrobras simplesmente alavancar, como nunca foi antes, é simplesmente uma seriedade de um governo que simplesmente administre ela bem, certo? Então vamos lá, foi um esquema bilionário esse aqui, tá? Então a gente já está falando de um prejuízo econômico para os cofres públicos de bilhões de reais, certo? Bilhões de reais. Isso é um prejuízo gigante. Isso daí não afeta só aquele momento histórico. Situações como o mensalão e o petrolão não afetam aquele ponto histórico. Casos como esses afetam toda uma primeira, segunda e terceira geração que vai vir depois disso, pessoal. Não achem que preços de alimentos, preços de combustível, preços de automóveis, de materiais tecnológicos, automotivos, não são afetados ainda por isso daqui. Com certeza são, pessoal. Com certeza são. Não existe um pé de dinheiro em Brasília, não. Tudo que é gasto, tudo que é desviado, tudo que é roubado naquele setor, nesse setor de Congresso, Senado, né, são simplesmente que sai no nosso bolso. É a gente que coloca aquele dinheiro lá. Certo? Então a gente precisa ter muita noção quem vai colocar lá dentro. Tudo bem? Vamos continuar. Olha só. Agora vamos entrar nas especificidades, né, dos envolvidos. Muito bem. Aqui a gente tem... Vocês estão vendo bem daí, né? Aqui a gente tem... TRF4 confirma a condenação de ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, por corrupção. Tá? Esse aqui foi de 2001. Então, TRF4 confirma a condenação. Então a gente tem um ex-presidente da Petrobras, que foi selecionado, obviamente, pelo líder do governo, que foi condenado. A gente tem o primeiro. Outro. Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, tem pena ampliada pelo TRF4 em processo da Lava Jato. Aí vamos lá. Condenação de 6 anos, 6 meses e 10 dias foi aumentada para 12 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão pela prática dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Decisão da 8ª turma ocorreu em julgamento na quarta-feira. Defesa afirma que irá recorrer às instâncias superiores, que é um direito da defesa dele, recorrer. Mas
O que foi colocado? Condenado. Corrupção, lavagem de dinheiro, certo? Então, quando a gente coloca dentro de um aspecto de que houve roubo, a gente traz uma ideia muito superficial. Quando você vê, de fato, os valores, é de cair o queixo, gente. É muita, mas muita grana mesmo, muito dinheiro que seria usado, poxa, para ajudar a vida de milhões de pessoas. Sabe, pessoas que morreram, que você viu na fila do hospital, pessoas que morreram no chão, estrutura de hospital, falta de remédio, falta de estrutura na educação, falta de merenda, falta de bons pagamentos para os professores, tudo isso, falta de equipamento para os militares, tudo isso, pessoal, é justamente devido a isso. Esse é o problema do Brasil. O problema do Brasil é a má administração e o grande índice de corrupção. É isso. Vamos continuar. Ó, mais outro. Tá vendo bem daí, né, gente? Vamos lá. Mesmo liberado da prisão, ex-gerente da Petrobras, condenado na Lava Jato, terá que pagar multa, decide TFR4. Condenado por esquema de propina em contrato da Petrobras, José Luiz Zelada pediu que benefício do indulto se estendesse ao pagamento de multa. Vamos continuando daqui, ó. Mais outro aqui. Esse aqui, José de Cerro. Esse aqui foi o ex-ministro da Casa Civil de Lula, que esteve envolvido no mensalão, esteve envolvido em diversos esquemas de corrupção, tá? Esse cara aqui, ele foi extremamente importante para o governo do PT e ele estava envolvido até o talo. Era basicamente o braço direito, ou melhor, o braço esquerdo de Lula, estava totalmente envolvido. Aí eu te pergunto, você acredita na afirmação de que Lula não sabia de nada? Você realmente acredita nisso? STJ confirma a condenação de José Dirceu na Lava Jato por 27 anos. 27 anos. Petista recebeu mais de 15 milhões em propina e ainda lavou 10 milhões do esquema da Petrobras, que Lula disse que não existiu. Que até então ele negava. Lula negava o petrolão. Impressionante. Mais outro. Eu vou ficar aqui com vocês, tá? Vamos lá. Mais prático. Justiça autoriza Pedro Barusco a retirar a tornozeleira eletrônica. Isso é uma notícia já mais recente, né? Progressão do regime foi determinada na terça-feira. Ex-gerente da Petrobras foi condenado na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro, associação criminosa e corrupção. Mais outro, né? Vamos lá. Em delação premiada, Palocci diz que também foi ministro de Lula. Palocci diz que Lula sabia da corrupção na Petrobras. O que basicamente é a delação premiada? Isso aqui aconteceu na Lava Jato e a gente fala muito, muitas pessoas falam, mas o que necessariamente é? Olha, você foi pego fazendo algo ilícito. O que é que acontece? Você entrega alguns caras, você dá algumas versões que a gente ainda não teve acesso, você entrega nomes e simplesmente a gente pode ver se diminui a tua pena. Basicamente é isso, a delação premiada. Você delata alguém, tá? E recebe uma premiação jurídica por isso. Basicamente é isso. Então Palocci entregou vários nomes, né? Junto com Roberto Jefferson, que entregou vários nomes também. Mas estavam envolvidos nos esquemas, tá? Vamos passar. Ó, mais outro. Estão vendo aí, né? Ex-diretor da Petrobras, Cerveró, é condenado a 5 anos de prisão. Condenação é por lavagem de dinheiro referente a um apartamento no Rio de Janeiro. Defesa diz que irá recorrer na sentença publicada na terça-feira. Ex-diretor da Petrobras envolvido em outro esquema. Agora, isso aqui é uma recomendação literária, tá? Vou ficar bem aqui, ó. Recomendação literária. Pessoal, vocês que gostam de ler, vocês que também não gostam de ler, por favor, façam um favor a si mesmos. Se vocês quiserem entrar de cabeça sobre o assunto do Petrolão, o que foi o Petrolão, seus nomes, como é que foi seu processo jurídico, comprem esse livro. Qual o nome desse livro? Esse livro é do Ivo Patarra. Petroladrões, é o nome do livro. Petroladrões. Se vocês tiverem condição, comprem esse livro, certo? É um livro bom, é um livro importante, é um livro que ele tem um respaldo do que aconteceu na época, muito bom mesmo. Vale a pena conferir, tá? E detalhe, não fui pago para falar isso não, tá bom? É simplesmente porque eu realmente acho que vai ajudar. Muito bem. Além desses casos da Petrobras e do Mensalão, a gente tem o outro escândalo, que foi o escândalo dos aloprados. Isso mesmo, você vai ter muito nome assim, tá? O que foi basicamente o escândalo dos aloprados? Em 2006, a Polícia Federal prendeu 2 integrantes do PT que tentavam negociar um falso dossiê que ligava José Serra e Geraldo Alckmin na época, que é uma baita curiosidade, né? Ao escândalo dos sanguessugas, que foi um outro esquema. Um dos aloprados era Hamilton Lacerda, ex-assessor de Aloísio Mercadante. 2 petistas foram presos em um hotel em São Paulo com 1,1 milhão e 249 mil dólares em dinheiro vivo. Tá? Eles foram pegos com esse dinheiro vivo. Tava com eles no hotel. Tá bom, pessoal? Para vocês perceberem o nível. Vamos lá. Outro aqui, ó.
PF prende ex-presidente da Valec, Juquinha das Neves. É investigado por desvios em obras da ferrovia Norte-Sul. Quem se lembra de Juquinha da Valec, que é sobre esse? Personagem folclórico no universo da corrupção, durante o governo Lula, é condenado a devolver 62 milhões de reais aos cofres públicos. 62 milhões. Obrigado a devolver. Ou seja, foi tirado de lá. Perfeito? Então vai analisando isso, tá? Vai analisando isso. Outro. Justiça condena Vacari e Duque por corrupção em contratos de navios sondas. Propina teria somado 43,9 bilhões, não milhões, não confunda, bilhões que poderão recorrer em liberdade em primeira sentença de Bonante na Lava Jato. Esse caso eu acredito que já tenha sido resolvido, mas, poxa, propina de 43,9 bilhões, gente. 43,9 bilhões. Se pergunta, cara, esse dinheiro ele enche uma casa. Não é uma casa de porte médio, ele enche uma casa, é uma piscina de dinheiro. É tio Patinhas o negócio. 43,9 bilhões. Então vai vendo. E aí, qual é o interessante da coisa? Você viu tudo isso, né? Você viu tudo isso. Esquemas gigantes, né? Específicos e amplos, né? Que isso aqui é só uma parte, tanto do governo Lula quanto do governo Bolsonaro. Eu vou mostrar só uma parte, tá? É só uma parte. Tem muito mais, muito mesmo. Depois de tudo isso, a gente tem Lula simplesmente dizendo o quê? Lula reconheceu casos de corrupção e erros de gestores petistas e diz em entrevista ao Jornal Nacional que vai pacificar o país. Na boa, gente. Na boa. Você realmente acredita nisso? Se pergunta. Não é uma questão sobre gostar de Lula. Não é uma questão sobre não gostar de Bolsonaro. Não é sobre isso. É sobre que, na boa, você realmente acredita. Ele acabou de admitir. Ele admitiu. Isso é ele falando. É recente. Ele falou isso no Jornal Nacional. Ele está dizendo que teve corrupção no governo, teve roubo, teve má gestão do PT, e que agora, não, vai ser diferente. Eu vou entrar e vou pacificar o país. Pessoal, abram os olhos para isso, gente. Parem de ficar sempre nesse debatezinho simplista, tentem se ater aos fatos e, acima de tudo, aos seus valores. Não entrem nessa ideia de que Bolsonaro... E calma, eu vou chegar no Bolsonaro. Não se atenham à ideia de que eu sou negativo. Vocês vão ver muito bem qual vai ser a minha posição no final. Por favor, eu estou fazendo uma análise, tá? Pessoal, não se atenham a essa ideia de que Lula representa a democracia e que representa os valores e que é o pai dos pobres. Pessoal, isso é populismo puro, gente. Populismo puro. Primeiro que a democracia do país, do Brasil, é uma democracia que ela ainda está caminhando. Caminhando não, engateando, melhor dizendo. Para existir uma boa democracia, uma democracia que seja promissora, o povo precisa ter índices educacionais bons, as pessoas precisam ser informadas, as pessoas precisam ter saneamento básico, as pessoas precisam ter comida na mesa. Isso não se tem no momento. A nossa democracia é uma democracia que ela já é em frangalhos. Obviamente, concordo com aqueles que dizem que, por mais que ela seja em frangalhos, a gente ainda precisa preservar, com certeza. Porque a gente senão entra em algum tipo de ditadura. Isso com certeza é pior. Concordo com você nisso. Mas não fale para mim, ou melhor, não fale para si mesmo de que Lula é o símbolo da democracia, pessoal. Não é, vocês vão ver aqui que não é, tá? Ó, só um dado para fechar esse assunto, né? O governo do PT se resume em 4.880 dias de escândalo e corrupção que somam mais de 47 bilhões de reais. 47 bilhões de reais, certo? Desde janeiro de 2003, gestão petista conviveu e apoiou casos de corrupção no Brasil. É isso, gente. É isso, tá? Vamos passar agora um pouco para algumas questões. Vejam bem, algumas coisas que Lula fala que... Cara, eles debateram ontem, tá? Ontem, domingo. Hoje é segunda, eles debateram ontem. O Estadão, ele fez um post no Instagram maravilhoso de mentiras ou de hipérboles que Lula e Bolsonaro usaram em vários momentos. E Lula gosta muito de fazer isso, principalmente quando ele está dando palestra para muitas pessoas, sabe? Para os militantes. Ele chuta muito número, né? Muitos números, do nada. E tem uma que ele gosta de repetir muito, que é os banqueiros isso, os banqueiros aquilo, trazendo a ideia de que, querendo reforçar a ideia folclórica de que não, ele é o pai dos pobres. Pessoal, bancos, prestem bem atenção nisso. Bancos lucraram 8 vezes mais no governo do PT, de Lula,
do que no de FHC, que tinha uma perspectiva, que obviamente a maioria vai dizer, que é uma perspectiva de direita, mais liberal, né? Foi responsável pelo Plano Real. Eles simplesmente, os bancos, tá? Os bancos opressores, lucraram 8 vezes mais no governo do PT do que no de FHC. Quando você vê Lula criticando os bancos, esse dado é simplesmente ignorado. Ninguém leva isso em conta. Pessoal, isso é a realidade. Isso tem que ser levado em consideração. Muito, não pouco. Tem que ser levado em grande medida em consideração. Tá? Botem isso em mente. Vamos continuar. Outra coisa. O Bolsonaro falou aqui o absurdo de dizer que no Brasil não tem mais fome. Né? Que as pessoas não passam fome. Isso é uma mentira descarada. Descarada, com fatos. Descaradas. Mas veja bem. Lula também, para querer trazer uma refutação à ideia do Bolsonaro, ou melhor, para querer sair melhor na fita, ele diz que no governo dele, ele combateu a fome duramente com o programa Zero Fome e tudo mais. Eu não estou tirando o mérito do Zero Fome, teve importância. Mas a forma que ele diz é extremamente exagerada, porque veja bem, isso é no governo dele. A gente tinha no Brasil, segundo o IBGE, no governo Lula, 52 milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza, tá? 52 milhões de brasileiros, governo Lula. Hoje, pandemia, guerra, poxa, a fome está em alta, desemprego está em alta, a gente está com a economia em frangalhos. Mas hoje ainda, segundo os dados, população abaixo da linha da pobreza triplica e atinge 27 milhões. O termo triplica foi que tinha dado uma baixada há poucos anos atrás. Mas perceba, governo do PT, 52 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Hoje, 27 milhões. É um número horroroso, gigante, massivo de pessoas. 27 milhões é muita gente. Mas 52 milhões versus 27 milhões. A forma que Lula passa aqui como se fosse os 27 milhões no governo dele, 52 milhões hoje. É o inverso, gente. É o inverso. E eu sei, pessoal, eu sei que eu vou estar batendo nessa tecla. Parece muito que eu estou defendendo o governo atual, mas não é, gente. Não é. Eu estou me atendo ao fato. Eu vou falar do governo Bolsonaro, calma. O governo PT teve 13 anos. Né? É 13 anos. O governo Bolsonaro foi 4. Eu tenho que falar mais do governo do PT porque tem uma escala histórica maior de acontecimento. Eu vou chegar lá, tá? Só calma, calma. Vamos lá. A gente tem outra questão que é justamente a que eu falei, mas eu vou mostrar só para corroborar, certo? Petrobras recuperou, tá? Vocês estão vendo aí, né? Petrobras recuperou mais de 6 bilhões em acordos da Lava Jato, tá? Que foi justamente aquilo que foi recuperado. 6 bilhões, né? Eu tinha falado 60 bi. Bom, foi 6 bilhões, que é muito dinheiro. Infelizmente não foi tudo, acredito eu, que foi tirado, mas vamos lá. E agora isso é muito importante, principalmente para aquela ideia que Lula é o símbolo da democracia, Lula representa a democracia e isso e aquilo outro. Que isso é falsamente difundido dentro do meio dos famosos, na mídia e tudo mais. Perceba, isso é a realidade, isso é o histórico dele, é a verdade isso. Lula é amigo de ditadores históricos do mundo. Históricos. O governo do PT foi um dos governos que mais financiou ditaduras do mundo. Preste atenção. Entenda a relação de Lula e do PT com as ditaduras de esquerda. Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui é Lula, Fidel Castro. Fidel Castro e Che Guevara. Vocês conhecem esses caras? Não, sinceramente, não que você ache assim que eu assisti aula sobre Revolução Cubana na aula de História. Não é isso que eu tô falando. Vocês realmente leram especificamente algo sobre esses dois caras? Fala pra mim. Fala pra mim. E depois de você ter lido algo seriamente sobre esses dois caras, você vai usar a camisa de Che Guevara no peito? Você vai tratar esses caras como herói? Eu não estou trazendo uma ideia maniqueísta, não, de que é o demônio ou é um santo, não. Não é isso. Não é isso. Mas existem proporções de ações, perfeito? Todo ser humano ele trabalha com perspectiva de proporções de ações, tá? Você vai me falar que Fidel Castro, né, ditador de Cuba, os Castros de maneira geral, e Che Guevara são símbolos de heroísmo da democracia. Você realmente acredita nisso? Cara, você não estudou nada sobre o assunto. Não é possível, velho. Não é possível. E eu vejo colegas meus do ramo de história falando isso. Não é possível. Tá? Não é possível. Esses caras aqui, veja bem, você que defende que o brasileiro não está preparado para o uso de armas, e realmente tem uma lógica nisso, com certeza. O cara, olha isso, cara. Olha isso aqui. Esse cara aqui era homofóbico, esse cara que fuzilava gente. Eu sei que você vai dizer, mas eles estavam só se defendendo do imperialismo americano. Eu sei que a ideia americana estava querendo ganhar com isso. Com certeza estava.
Mas eles estavam também trazendo valores soviéticos aqui. Com certeza ou a Rússia não estava aqui, ou a União Soviética não estava envolvida aqui. Vocês ignoram completamente a crise dos mísseis, que quase que esse louco aqui desse Fidel Castro destruiu o mundo, cara. Simplesmente vocês falam isso. E Lula se disse ser amigo desse cara, que já tá falecido, mas disse que era amigo desse cara, pô. E eu vou mostrar a vocês. Aí vocês vêm dizer pra mim que Lula, sem falar de Daniel Ortega, sem falar das situações da Nicarágua, de países da África que tem seus ditadores e que Lula é amigaço. Que simplesmente, veja bem, não é amigo. O cara não abre um pio pra falar, inclusive ontem no debate, ele não falou nada sobre tudo isso. Nicarágua o governo da Nicarágua tá perseguindo padres e freiras, tá? Eu sei que parece um discurso extremamente bolsonarista. Isso é a verdade, é o que está acontecendo. Sem falar da economia que está completamente ferrada lá, tá? E nos nossos vizinhos também aqui da América, né? A inflação da Argentina está em 100%, dentro de uma perspectiva de políticas mal administradas de uma ideia de esquerda, socialista, que esse cara defendia, dentro de uma ideia radical, melhor dizendo, né? Porque eu sei que tem socialistas que são mais moderados que vão se ofender comigo. Dentro de uma ideia radical. Vocês precisam ser honestos intelectualmente em relação a isso, gente. Vocês precisam. Tá? Então veja bem, eu vou mostrar a vocês, para vocês não acharem que a Cleito está inventando. Isso é recente. Lula foi no podcast do Podpah, que é um podcast que entrevista cantores de funk, entrevista o pessoal do rap, entrevista popularidades influencers hoje do YouTube, do Instagram e tudo mais, e ele foi chamado para ir lá, né? Vocês podem até procurar esse podcast depois. E o cara é o mestre da enrolação, né? Da tapiação. Mas eu quero que vocês se atentem principalmente a essa parte, certo? Olha o que ele vai falar quando um dos entrevistadores lá, obviamente, ingenuamente, perguntou, obviamente não deveria conhecer a história de Fidel Castro, da Revolução Cubana. É porque você aprende isso no colégio, mas não necessariamente você estuda isso profundamente como se deveria estudar. Tá? Eu só estou colocando aqui para vocês rapidamente, porque eu vou trazer alguns vídeos aqui, são curtos, então não precisam não ficarem irritados ou entediados. Vai ser rápido. Vou mostrar a vocês. O próprio Lula falando. Depois vocês pesquisem Fidel Castro e Che Guevara. Inclusive sobre Che Guevara, eu recomendo um documentário. Muito legal, muito legal. Podem assistir vários. Tem poucos documentários sobre ele, mas assistam. Che Guevara, a anatomia de um psicopata. Procurem, tem no YouTube. A anatomia de um psicopata. Aí os caras falam da esquerda. Nossa! Mas ele só indicou um documentário de direita. Putz, grilo, de direita, cara. Sacanagem, hein? Os próprios moradores de lá falando, alguns ainda vivos ainda de toda a situação que aconteceu. Sacanagem. Então procurem os outros também, tá? Para vocês serem imparciais. Procurem os que falam favoráveis e contra. Mas sejam intelectualmente honestos. Vamos lá. Olha só, isso aqui é o Lula falando, tá? Preste bem atenção. Opa. Pronto. E vai lá. Eu conheci o Fidel. Aí, fulano, que tal? Gente boa? Ei, gente boa? Gente boa. Aí, começamos a conversar sobre... Não sei se vocês ouviram. Aí o cara pergunta assim, e Fidel, tu conheceu Fidel? É gente boa? Olha Lula. Gente boa. Aí, Gente boa. Fidel Castro é gente boa? Ah, gente boa, com certeza. Pessoal, isso é um exemplo, porque você fala assim, Cleito, tu tá trazendo um exemplo para querer generalizar de que Lula não é realmente esse símbolo da democracia porque ele era amigo de Fidel Castro. O cara era amigo de Fidel Castro. Não, né? É por conta... Cara, presta bem atenção no governo do PT, o que é que ele fez. Presta bem atenção. O Brasil já repassou 6 bilhões a ditaduras comunistas de Cuba e Angola e o governo Dilma decretou sigilo a respeito. Para saber mais, só em 2027. Isso foi um artigo de Reinaldo Azevedo. 2027 a gente vai saber se tem mais. Que obviamente tem, já foi 6 bi, cara. Obviamente que tem. Então você financia ditaduras, meu irmão. Como você é esse símbolo, você é vendido com esse símbolo da democracia e você vai acreditar? O cara financia literalmente ditaduras que perseguem liberdade, que perseguem religiões, que ferram totalmente o país do ponto de vista econômico. A Venezuela é exemplo disso. Maduro, Chaves, são todos amiguinhos desse cara aqui, velho. Pesquisem sobre esses nomes, vocês vão ver, os caras estão juntos, tá? Ó, outra coisa, muito importante aqui. Outro vídeo. Quando a gente se refere... Lembra do que eu falei no início sobre termos e conceitos usados de maneira extremamente chulas, simplistas?
é mais um caso. Lula, no debate, esse debate do primeiro turno que teve, a gente tem o agronegócio, a gente é um dos países que alimenta basicamente mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. O Brasil é extremamente importante do ponto de vista do agronegócio. Extremamente importante, tá? A economia do Brasil, ela tem um alicerce gigante do agro, né? Já ouviu aquele comercial, agro é pop, agro é tech, agro é tudo? Bom, o agro é fundamental pra gente, tá? Olha o que Lula fala do agro do Brasil. Olha o que ele diz. Presta bem atenção. Espero que vocês estejam ouvindo daí, porque tá no máximo. Olha só o que ele diz, tá? Escuta bem. Agronegócio. Tu sabe que é fascista e direitista, porque os empresários... Vocês ouviram? Só mais uma vez. O que é o agronegócio brasileiro, Lula? Sabe que é fascista e direitista, porque os empresários... Fascista e direitista. O agronegócio do Brasil é fascista e direitista. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você que tem alguma simpatia por história, que tem assuntos mais favoritos, assuntos que lhe empolgam mais para pesquisar. Segunda Guerra Mundial. O idealizador, o filósofo, né? Existem péssimos filósofos, que esse é o caso, com certeza, Giovanni Gentili. Ele foi o responsável por moldar a ideia de fascismo e foi aplicada no regime ditatorial da Itália por Benito Mussolini, um ditador, né? Pesquise sobre as características do fascismo. Características do fascismo. Anotei. Características do fascismo. E agora relacione isso com o agro brasileiro. Esse cara acabou de falar que o agro brasileiro, você olhando assim e fala, o agro brasileiro, esses caras com essas máquinas, esse grande comércio, grande agricultores, são fascistas, hein? Caramba, cara! Desde 2018 pra cá a gente tá pegando termos tão gigantes, com importâncias históricas, com implicações extremamente nocivas para quem é chamado, e transformando isso como se fosse um bom dia. Não é assim, gente. É esse fator que vocês precisam se atentar. É esse fator, esse tipo de coisa que vocês precisam se atentar, certo? Ó, quando a gente volta para cá, a gente percebe também o seguinte, veja, outra questão envolvendo ditadores. E lembra que eu falei que só foi a partir de 2002 que Lula começou a ter uma equipe de marketing que começou a trazer ele mais uma ideia moderna, de homem do povo, de homem que vai falar com empresários, mas ao mesmo tempo é o pai dos pobres? Vocês lembram disso, né? Antes Lula estava mais naquela ideia revolucionária, de operário lá, de fazer a revolução. Esse era o cara. Ele deu uma entrevista para a época, a revista Playboy, sabe? Ele deu uma entrevista. Olha só isso. Playboy pergunta: alguém mais que você admira? Lula pausa olhando as paredes e fala: o Mao Tse Tung também lutou por aquilo que achava certo. Lutou para transformar alguma coisa. Mao Tse Tung, outro nome para você anotar. Revolução dos boxes, Revolução Chinesa, Mao Tse Tung. Mao Tse Tung. Dá uma pesquisada aí para tu ter ideia da quantidade de pessoas que morreram no regime desse cara. Sinceramente é o número 1, né? Você juntando todas as guerras antes da Primeira Guerra, não dá o número de pessoas que morreram no regime de Mao Tse Tung, tá? Não dá, simplesmente. E existem pessoas hoje que se dizem mausianas, que partem de uma... Enfim. Mas o melhor não é isso, presta bem atenção. Aí Playboy, diga mais. Aí Lula disse, por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tem aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Aí a Playboy pergunta, quer dizer que você admirava o Adolfo? Olha, presta bem atenção. Ele não falou assim que o nazismo é certo, vamos aplicar. Não foi isso que ele disse. Mas para pensar comigo. Quando eu te pergunto, você admira alguma pessoa? Pensa aí alguém. Você admira alguma pessoa que é uma referência para você? Pensou em alguém? Você vai pensar em Adolf Hitler? Na boa. Na boa. Raciocina comigo. Eu te pergunto, me diz alguém que tu admira. Tu vai dizer Adolf Hitler? É esse cara que tu vai falar, que veio na tua cabeça. Depois de ter vindo Mao Tse Tung. Esse cara é símbolo da democracia. Pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, novamente, anotem nazismo, Adolf Hitler. Cara, esse regime exterminou 6 milhões de judeus simplesmente por serem judeus. Esse simplesmente foi o regime que criou, que trouxe o estopim para a Segunda Guerra Mundial. Gente, por favor, olha quem a gente vai colocar no poder de novo.
E eu vou chegar no outro. Calma lá. Bom, quando a gente continua, a gente percebe outra coisa. Lula e Bolsonaro, eles têm uma espécie de guerra de difamação um com o outro. Tiveram as manifestações do 7 de setembro que foi favoráveis a Bolsonaro, tiveram em vários lugares do Brasil. Sinceramente, eu fiquei extremamente triste porque o povo realmente ainda vive nessa ideia de que Bolsonaro representa combate à corrupção, essas coisas. Eu vou chegar lá. Mas Lula estava dando um comício e comentou sobre essas pessoas e sobre esse evento. Saca a comparação que o cara fez sobre os apoiadores de Bolsonaro que estavam nesse evento, né? No 7 de setembro, nessa manifestação pró-Bolsonaro. Saca a comparação. Presta bem atenção. Olha só o que o cara falou. Uma festa pessoal. Aliás, eu não sei. Deixa eu aumentar a tela aqui pra vocês, pra ficar... E eu posso disponibilizar esses vídeos, tá? Qualquer coisa, todo esse material eu disponibilizo. Olha só o que ele fala. Se você viu na televisão, foi uma coisa muito engraçada, que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cosmos. Só faltou capuz. O cara simplesmente falou que a manifestação do 7 de setembro, aquela reunião que teve de pessoas, de manifestação, que tiveram várias pessoas, teve mais de 100 mil pessoas. 100 mil. O cara simplesmente largou que parecia um encontro da Ku Klux Klan. Vocês sabem o que é a Ku Klux Klan? Eu vou mostrar pra vocês. É isso aqui, ó. Estão vendo aí? É isso aqui. A Ku Klux Klan é um movimento racista, supremacista branco, neonazista americano. Que simplesmente teve o seu estopim de divulgação ou de aderentes no período dos direitos civis americanos. Quem foi um dos principais a lutar contra isso foi Martin Luther King, por exemplo, Malcolm X, obviamente os dois com suas perspectivas diferentes. Esse grupo, obviamente, existe ainda nas cobertas, né? Mas é um grupo que tá aí, cara. Lula comparou pessoas que, sim, concordo totalmente que foram pessoas que vão para essas manifestações equivocadamente, achando que Bolsonaro ainda representa o combate à corrupção ou algo do tipo, mas também tem aquelas pessoas que foram simplesmente por ir. Que, poxa, eu tô com a camisa do Brasil, a camisa do Brasil não é de Bolsonaro, eu quero sair com a minha família feriado, eu vou. Só. Eu sei que teve essas pessoas. E tu, como possível líder na nação, no caso de Lula, tu compara esse grupo a Ku Klux Klan, a isso aqui, velho. E simplesmente toda a tua bancada atrás, Marcelo Freixo, o pessoal dá risadinha. Pô. Pessoal, na boa, gente. Na boa. Vamos continuar. Olha só. Em outro discurso, olha o que Lula faz, ó. Vê daí. Em discurso em Diadema, Lula agradece ex-vereador acusado de tentativa de homicídio, que foi o maninho do PT. Esse cara, simplesmente, esse vereador petista, o PT expulsou ele, acredito, do PT. Mas Lula simplesmente chegou no palanque e agradeceu ao cara, fez um elogio ao cara por estar com ele durante tanto tempo enquanto ele estava preso. Sabe o que esse cara fez? Esse cara simplesmente jogou um cara que estava protestando de frente para o Instituto Lula, de frente para um caminhão. O cara teve traumatismo craniano. Eu acredito até que esse cara morreu, acredito que ele morreu, inclusive. Vamos continuar. Agora saca essa, presta bem atenção. No Brasil, a gente tem a distribuição de classes, tá? Então você, obviamente, pertence a alguma classe do ponto de vista econômico e social. Então a gente tem os grupos, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem extremamente pobre, pobre, mas não extremamente pobre, vulnerável, baixa classe média, média classe média, alta classe média, baixa classe alta e alta classe alta. A maioria dos brasileiros está entre baixa classe média classe média e alta classe média. A maioria oscila entre aqui, porque aqui tem os salários. Por exemplo, quem é da média classe média recebe de 641 até 2.564 por mês, né? Olhando a família como um todo. Isso é a classe média, isso é a distribuição de classe que existe no Brasil. É assim que acontece, é assim que está. O máximo que a gente tem que fazer do ponto de vista sociológico é tentar fazer com a extrema pobreza ou extremamente pobres se reduzam o máximo possível, porque as pessoas vivem com R$81 até 324 por mês. Isso é pouquíssimo, isso dá para absolutamente nada. Aí você pega uma das filósofas do PT, a senhorita Chauí,
numa palestra junto com Lula e ela decide dar um discurso em relação às suas perspectivas teóricas. E ela larga essa. Presta bem atenção. E o Lula tá do lado dela, tá? Olha só, o Lula tá do lado dela. Vou te mostrar. Presta bem atenção no que essa mulher disse. Lula, presta atenção na risadinha e olha o que ela diz, tá? Ó. Vou largar. Escuta aí. E por que eu defendo esse ponto de vista? Não é só por razões teóricas e políticas. É porque eu odeio a classe média. Vai vendo. Tem mais. A classe média é o atraso de vida. A classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Lula atrás, risadinha. Eu me recuso a admitir. E Lula atrás dando risadinha e batendo palma. Ela acabou de chamar você, por exemplo, da classe média, de terrorista, de reacionário. Porque a perspectiva ideológica dela simplesmente diz isso. Que é, obviamente, uma ideia de que deve extinguir-se classes sociais. Né? Que é uma ideia que tem uma familiaridade com a ideia marxista. Com outros pensadores, mas principalmente o mais conhecido é Marx. Que simplesmente ou a ideia típica do comunismo, né? Não deve existir classes, todo mundo vai ser igual aqui. O problema é que todo mundo é igual só na miséria, na tentativa de aplicar o comunismo, porque o comunismo nunca existiu na prática, nunca, tá? Nunca. Ah, mas a China é comunista. A China é comunista no nome. Na prática, a China, ela comercializa e bastante. Bastante, com mão de obra barata, escravizando seu povo e vendendo em grande quantidade, tá? Vamos para mais uma, vamos lá. Ó, Lula representa também a minoria LGBT, porque Bolsonaro é homofóbico, e realmente, Bolsonaro já deu diversas declarações homofóbicas, sim. Não me venha dizer que não, deu sim. E aí Lula simplesmente é olhado simplesmente como esse defensor das minorias. Cadê? Tipo, como se o cara tivesse sempre falado. Olha só o que ele falou, eu não vou nem falar muito, eu vou demonstrar. Ó, olha isso aqui. Sobre homossexuais. Você é homossexual? Seja mulher ou homem. Você vai votar no PT porque você acha que ele respeita você ou te trai. Olha isso. Pelotas da cidade polo, né? Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Só para repetir o que ele falou. Ele falou, Pelotas é a cidade polo, né? A exportadora de viados. Sem falar na declaração que ele deu. Cadê aquelas pessoas, aquelas mulheres de grelo duro para defender o nosso partido, em referência às lésbicas, que concordam com a ideia do PT. Você acha realmente que esses são os termos realmente adequados para alguém que se diz, não, veja bem, mas vamos olhar... Para com isso, gente. Para com isso. Eu tô falando sério mesmo. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. E quando você vê tudo isso que o PT fez, tudo isso, você fica impressionado com a cara de pau do Lula ainda. Porque eu já demonstrei, e ele reconheceu que houve esquemas de corrupção, que o PT roubou. Todos esses casos que eu mostrei a vocês, ou estão em processos ainda de condenação, ou outros já terminaram, já foram condenados mesmo. E o cara ainda tem a pachorra de dizer isso aqui, ó. Deixa eu encontrar aqui pra vocês. Aliás, eu não estou encontrando esse vídeo. Não estou encontrando, mas eu posso passar a manchete também. O que é que ele diz? Lula basicamente diz que não existe no Brasil uma viva alma mais honesta do que ele. Não existe dentro da Igreja Católica, não existe dentro do Congresso, não existe no meio de vocês que estão assistindo. Lula é a viva alma mais honesta do Brasil. Ele falou isso. O cara falou isso. E ainda por cima, eu vou te provar que ele acredita nisso. Eu vou te provar, sabe por quê? Aliás, não acredita nisso. Porque ele quer passar isso e quer que você acredite. Olha só. Olha isso aqui. Lula diz que Estado terá que indenizá-lo por prisão pela Lava Jato. Daqui a uns dias, meus caros, vocês terão que pagar por terem impedido Lula e seus envolvidos nos escândalos do PT. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Você vai ter que pagar os caras. Prejuízos psicológicos e de tempo. Pessoal, olha isso aqui, ó. Você já está pagando. Existe uma coisa chamada fundo eleitoral. Basicamente, o que é? O governo disponibiliza para os candidatos à presidência, governo, senado, deputado federal, enfim,
disponibiliza um valor para o partido e ele pode usar esse valor para fazer propaganda eleitoral, para fazer aqueles papelzinhos, para ter tempo em propaganda eleitoral, para comprar anúncios do YouTube, para você toda vez que vai ver um vídeo tá vendo a cara deles lá direto. Sabe quanto o Lula tá usando de fundo eleitoral? Chuta aí um número. Quanto ele tá usando só nesse período da eleição, do primeiro período para cá, do primeiro turno para cá. Quanto você acha que o Lula tá usando de fundo eleitoral? Tá aqui, cara. Mais de 120 milhões de reais. Mais de 120 milhões de reais pra Lula tá ficando com essa cara bonita aqui na TV, tá ficando com o rostinho bonito, pra ficar todo arrumadinho na TV, pra tá todo engomadinho e mentir na tua cara. Tu já tá pagando. Tu vai pagar mais, obviamente. Então, pessoal, se for pra pagar, que não vote pelo menos no desgraçado, né? Não vote. E eu vou falar agora do outro, porque a gente pode deixar Lula por aqui, né? Já entenderam, pelo menos em relação a esse. Já entenderam, gente? Beleza. Vamos agora pro outro. Vamos começar agora com o governo Bolsonaro. 4 anos. Um governo que os seus defensores dizem que não, mas já acabou a mamata. O Bolsonaro é luta contra o sistema. Bolsonaro é o símbolo da corrupção contra o sistema. É de direita, conservador, liberal na economia, conhecedor de ideias liberais como liberdade, Estado laico, família. Vamos começar. Ministros, vamos começar com os ministros, tá? Ministro. Que esse ministro, Ricardo Salles, foi investigado por esquema de exportação ilegal de madeira. Entenda. No dia 19 de maio, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão e afastou 10 gestores da pasta do IBAMA. Salles foi exonerado do cargo por Bolsonaro nesta quarta-feira. PF aponta fortes indícios contra Ricardo Salles em esquema de corrupção. Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Aí tu fala, tá, esse cara, mas Bolsonaro afastou ele. Bolsonaro afastou ele. Acabou. Bolsonaro não tolera corruptos. Não tolera pessoas que são suspeitas da corrupção. Já removeu ele. Esse cara ganhou para deputado federal. E quem tava apoiando ele? Ele tá do lado de quem o tempo todo? Do mito. Bolsonaro. E aí? O cara foi eleito e com grande, foi mais de 600 mil votos que esse cara recebeu. Vamos continuar. Milton Ribeiro, MEC, Ministério da Educação. Milton Ribeiro é preso pela Polícia Federal. Entenda o escândalo do MEC envolvendo ex-ministros e pastores. Sabe como estava acontecendo as negociações aqui com Milton Ribeiro? O cara estava negociando barras de ouro com pastores de municípios para obterem benefícios de obras municipais, locais. Então os caras estavam pagando em barra de ouro. O que é que aconteceu? O que é que Bolsonaro fez em relação a isso? Fez aquilo que ele está fazendo de melhor. Decretando o sigilo de 100 anos em encontro de Bolsonaro com pastores lobistas no Ministério da Educação. Tá aí o que ele fez. Mas Milton Ribeiro saiu. Olha, quem falou que botava a cara no fogo pro Milton Ribeiro? Quem falou literalmente, eu boto minha cara no fogo pro Milton. Quem disse foi quem, cara? Botou a cara no fogo e queimou o corpo todo então, né? Outra. Corrupção, agora falando sobre o governo, tá? Governo Bolsonaro. Corrupção no governo Bolsonaro. Cartel do asfalto fraudou mais de 1 bilhão. Aí você fala, não, mas foi só, eu tô falando de corrupção, foi esquema de rachadinha de Flávio, aquilo é troco de pinga, aquilo é roubo de galinha. E esse aqui? 1 bilhão em licitações, diz TCU, Tribunal de Contas da União. O ministro do TCU relator do caso Jorge Oliveira, indicado por Bolsonaro, de quem é amigo, não suspendeu o início de novas obras ligadas às licitações sobre suspeita. É pouco? Vamos lá? Escândalo de corrupção no governo Bolsonaro agora tem dinheiro vivo. Ao investigar as relações de políticos com uma empreiteira que atuava em obras da Condevasp, agentes da Polícia Federal acharam a fortuna como alvo da operação. Vamos mais. Vamos passando. Bolsolão do busão. Estão vendo aí, né? MEC quer superfaturar compra de ônibus escolares em mais de 700 milhões. Em meio ao escândalo dos pastores no Ministério da Educação, surge mais um indício de corrupção na pasta. Licitação prevê compra de ônibus escolares com valor 54% maior do que deveriam custar. Licitação do MEC teria superfaturado ônibus escolares em mais de 732 milhões. É pouco, né? É esquema pequeno. Não é, cara. Não é esquema pequeno, não.
Tu acha que o cara tá lá de braços cruzados também, Bolsonaro? Lógico que não, cara. Ele tá se movimentando para isso daqui não explodir no colo dele. É óbvio que tá indo da família dele. E como ele tá fazendo isso? Fácil, distribuindo emendas. Movendo lá dentro o processo. O governo Bolsonaro, entenda isso que eu vou lhe falar, isso é um fato. O governo Bolsonaro é o governo que mais distribuiu emendas. Quando você pega, por exemplo, o governo Dilma e o governo Temer, somados, Bolsonaro distribuiu mais do que eles dois juntos. Distribuir emenda para parlamentar lá dentro, usar a governabilidade. Que ele disse que, olha, se não tiver, se tem como governar, se for governar com toma lá da cá, eu nem governo. Tá aí. E o pior que tá sendo só toma lá, que nem reforma tá aprovando. Vai vendo. Preço que o governo pagou por vacina indiana Covaxin foi 1000% mais alto. Aí você fala, mas pera aí, Cleito. Pera aí. Não foi comprada a vacina não, da Índia não. O contrato estava pronto ou não? Estava pronto, né? Se estava pronto o contrato é porque pretendia comprar. Ou não é. Ou não é. Usando a mesma uma perspectiva didática aqui. Uma didática. Uma mulher está com 1 mês de gravidez. Certo? 1 mês de gravidez. Existe a possibilidade daquele bebê que está no feto virar outra coisa a não ser um ser humano? Obviamente que não. Se tu faz um contrato de compra e está lá verificado 54%, 1000% a mais por cada vacina, obviamente, e que foi interrompido devido a uma CPI, devido a uma questão brusca que foi colocada ali. Tu acha que simplesmente os caras não iam dar prosseguimento? É lógico que ia, cara. É lógico que ia. É evidente que ia. O governo Bolsonaro pediu propina de $1 por dose. Diz vendedor de vacina. Diz vendedor da vacina, tá? Outra. Polícia Federal faz prisões. Essa daqui é recente, tá? Foi dessa semana. Polícia Federal faz primeiras prisões do orçamento secreto e apura fraude milionária no SUS. Consultor no Maranhão ganhou 36 milhões de reais no orçamento secreto. Roberto Rodrigues de Lima, que foi preso com o irmão na operação da Polícia Federal, inseriu dados falsos no sistema do SUS e pediu quase 70 milhões de reais em emendas. O orçamento secreto, lembra do mensalão? Compra de parlamentar com dinheiro público, que era inconstitucional? Orçamento secreto é... Cara, orçamento secreto é basicamente a mesma coisa. Só que é institucionalizado. Ou seja, não é crime, porque está na lei. Mas me diz uma coisa, na boa, na moral, quando tu analisa a campanha de Bolsonaro, quando tu analisa o que ele prega, quando ele fala pro público, o cara quer tirar o dele da reta. E ele fala, ele disse ontem no debate, o orçamento secreto não sou eu. Cara, aí foi o Congresso que colocou, o cara fez, ele criou a pauta junto, colocou, o Congresso passou, ele vetou e ele botou outra. E ele não fala isso. Isso tá aqui, pessoal, está propício, investiguem vocês. O orçamento secreto é responsabilidade do presidente também. Com certeza é. E de todos os parasitas que estão usufruindo dele. Tá? Bolsonaro está com... A única pergunta que teve boa no debate de ontem foi a de Josias Teófilo, do UOL. Ele foi muito claro. Com o orçamento secreto, o Bolsonaro está tentando comprar o Centrão, que é a maioria. E ele mesmo já disse que é do Centrão. Ou não foi? Ou na campanha Bolsonaro disse assim... Pois nós não integramos o Centrão e não fazemos parte da esquerda de sempre. Aí o cara me vem com meses depois, eu sou do Centrão, eu fui do PP, eu sempre tive envolvido. Pô, o cara diz que é do Centrão, velho. E você ainda acredita que o cara é conservador, liberal, tá lutando contra o sistema? Ele falou que é do Centrão. Ele disse isso. Vai passando e vai vendo. Orçamento secreto bilionário do Bolsonaro banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso. Esquema do governo destina 3 bilhões em emendas para auxiliar a base no Congresso. Parte delas é gasta para a compra de tratores com preços até 259% acima dos valores de referência. E aqui Bolsonaro mantém os recursos bilionários do chamado orçamento secreto. Porra, isso aqui foi o tratoraço, né? O cara simplesmente estavam comprando tratores, pegava o preço comum dos tratores, eu não faço ideia quanto é um trator, mas você pega, sei lá, 50, minha língua tá até enrolando, deixa eu beber uma aguinha, gente. Vamos supor, um trator é 50 mil, você pega 50 mil
e aumenta 259% desse valor. E você compra um monte. Só que esse valor que foi superfaturado é desviado. Ele só consta lá na nota. Mas ele foi superfaturado, porque quando você pega e compara com os preços dos tratores e o modelo que é apresentado, não tá esse preço. É como tu comprar uma moto Honda 125 por, sei lá, foi quanto essa moto aí? Foi 300 mil reais. 300 mil? Não tem como, tá entendendo? Ó, outra aqui, ó. MEC comprovou escândalo das escolas fakes, afirma líder da Frente de Educação. Simplesmente escolas que não existiam estavam recebendo emendas. Não existiam as escolas. Só estava chegando as emendas. O que acontecia com o dinheiro? Isso. Caminhões de lixo. Empresas fantasmas e superfaturamento. Investigação aponta superfaturamento de 109 milhões. Empresas em nomes de laranjas, como o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e licitações suspeitas abertas e encerradas em apenas 88 segundos. Veja bem, Ciro Nogueira é... Qual o ministério que a gente pode colocar que é o mais importante do governo? Casa Civil. Ministério da Casa Civil. Tu poderia pegar 1 milhão de pessoas diferentes no Brasil para colocar nesses ministérios, principalmente nesse. Tu colocou Ciro Nogueira. Ciro Nogueira foi réu no mensalão. Isso, mensalão do Lula. Ele foi réu no mensalão. Quando perguntado, antes de fazer parte do governo, Ciro Nogueira foram perguntados a ele sobre o seguinte: qual a figura política que mais te influenciou? Ele disse Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que tu acha de Bolsonaro, na época? Fascista. Hoje esse cara é líder do governo, ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Não basta dizer para... O cara que é torcedor, não basta dizer para ele que o cara foi réu no mensalão. Porque o problema no Brasil hoje é que o povo quer time, tá? Time Lula e time Bolsonaro. O povo não quer a realidade. Você tem que querer. Você tem que querer a realidade. Lembra aquilo que eu falei no começo? Está sendo passada a realidade para você. Está sendo demonstrado para você a corrupção dos dois governos. E esses dois caras, um deles vai entrar de novo. Tá? Você percebe que no quesito quantitativo não dá nem para mensurar. É muita grana nos dois. Muita grana. Muita. Não é pouca, não. No quesito qualitativo, piorou. Porque eles são extremamente parecidos. E eu vou demonstrar. Eu vou chegar nessa questão de personalidade. Ó. Bolsonaro está combatendo o sistema, né? Nova política. Vai vendo a nova política. Bolsonaro falou, como eu demonstrei a vocês, sempre fui do centrão. Quem é esse aqui? Collor. Aquele Collor mesmo. Que simplesmente na época do governo dele... Imagina tu tem dinheiro na conta. Sei lá, tu botou 2 mil reais na conta. E o governo simplesmente diz, tu não vai pegar mais. Eu tenho que pegar porque eu tô com uma dívida aqui para pagar, eu vou pegar. Foi isso que aconteceu no governo Collor, cara. Pergunta a teu avô, alguém mais velho que tu mora, como é que era viver no tempo desse cara? Meu irmão, o mercado era tão doido na época desse cara que você tinha no mercado os caras que trabalhavam, repositores, eles alteravam o preço dos alimentos num dia umas 3 vezes. Você recebia, você tinha que correr pro mercado para comprar os negócios rápido, porque o dinheiro já estava se desvalorizando, a moeda. Aqui, ó, Bolsonaro. Com Collor. E tem vídeo de Collor bravando pro Bolsonaro. Aí Bolsonaro não tá com a vela política. Aí você fala, não, é só um caso à parte. Só um caso à parte, cara. Eu acabei de falar Ciro Nogueira, Fernando Collor, Fernando Bezerra. Pô. Augusto Aras, Toffoli, Valdemar... Bolsonaro tá em qual partido, hein? O PL. Valdemar da Costa Neto. Bota aí no Google, Valdemar da Costa Neto, José Dirceu. Tu vai ver a foto do cara saindo da cadeia. O cara foi preso, condenado. Tá lá Bolsonaro, no partido do cara, e dando um abraço no cara. Porra, quem até um tempo atrás estava aí dizendo, Leão Conservador, Roberto Jefferson, meu irmão, envolvido também no escândalo de corrupção, tava lá do lado do Bolsonaro também. Tu vai me dizer que Bolsonaro é nova política, que Bolsonaro tá... Cara, percebe, essa é a realidade, não é querer, é o fato, cara. Estão aí vendo, ó. Governo libera 10,9 bilhões para pagar auxílios da PEC Kamikaze. Aqui do lado, Congresso confirma fundo eleitoral de até 5,7 bilhões. Vamos com calma aqui. PEC Kamikaze, ou chamada PEC das Bondades, que é basicamente, que vai durar até dezembro agora. O governo
simplesmente disse assim, quer saber, eu vou manter o auxílio. Vou botar para 600, vou dar auxílio a caminhoneiro, vou dar auxílio a taxista também de R$1.000 e vou ajudar aqui uma galera. Da onde é que vem o dinheiro? Me disse, a economia tá mal. Da onde vem o dinheiro? Lembra que eu disse que não tem um pé de dinheiro lá? Vem do teu bolso. O que está acontecendo com o Brasil é que a cada dia a gente vai andando com uma pilha de dinheiro que não está valendo mais nada. Chega na Venezuela, na Argentina, pesquisa sobre o real deles lá. Os caras simplesmente estão com torre de dinheiro que simplesmente não vale droga nenhuma. Os caras estão com notas aqui que empilham aqui. Aí quanto vale tudo isso trazendo pro real? É uns R$200. R$200 em notas pra caramba, a gente tá entrando nessa. R$100, tu não compra nada no mercado. Como é que a economia tá bombando, tu vai comprar leite, tá R$8 o leite, e com perspectiva de aumento. Não, mas a economia tá muito boa, Bolsonaro... Para com isso, cara. Que mundo paralelo é esse? Essa aqui é a realidade. Aí tu fala, não, é o Congresso. É o Congresso, o fundo eleitoral, né, que passou aqui. Primeiramente, quem é o presidente do Congresso? Arthur Lira, né? Tava Arthur Lira ou Baleia Rossi, que nenhum dos dois são bons. Bolsonaro, com sua trupe, decidiu apoiar quem? Arthur Lira. Soltaram fogos de frente pro Congresso, literalmente. Qual foi uma das primeiras pautas de Arthur Lira passar? Aumento do fundo eleitoral, que era 2 bi, agora passou para mais de 5 bi, meu irmão. Não, mas Bolsonaro vetou, ele vetou, tá lá falando, pô. Ele vetou. Isso aqui embaixo. Governo Bolsonaro defende no STF manter fundo eleitoral que pode chegar a 5,7 bi. Ele vetou, instruiu a própria base dele a derrubar o veto. E ele foi no Supremo defender. Bolsonaristas e petistas parlamentares votaram juntos pelas mesmas pautas mais de 300 vezes. Pessoal, só coloquem assim no Google. Bolsonaristas e petistas votam juntos. Foi mais de 300 vezes. Mais de 300 vezes esses caras andaram de mãos dadas para votar pautas. Aí vocês vão me dizer que eles são combatedores um do outro? Não são. Não são. Bolsonaro e Lula são dois personagens que defendem as mesmas coisas, só que em extremos diferentes. E na perspectiva de Estado, são as mesmas ambições. Ambos querem se perpetuar no poder, inchar o Estado o máximo possível e com um discurso populista ludibriar a massa, pessoal. Não aceitem isso para vocês. Não aceitem. Sobre Valdemar da Costa Neto, né? Que é do PL. Olha o seguinte, olha o que o Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, falou na época. Ele apagou esse Twitter, mas vê o que ele disse. Vê se eles não sabem mesmo. Olha o que ele disse. Exclusivo. Delator aponta propina de 3,5 para PR e Valdemar Costa Neto nos contratos de Furnas. O cara falou isso aqui. Tá aqui a notícia. Ao se filiar ao PL, Bolsonaro agradece confiança de Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão. Carlos Bolsonaro apagou o Twitter. Tu acha que os caras não sabem? É lógico que eles sabem. O que eles querem fazer é te ludibriar, cara. Não tem conservador liberal que se une, que é verdadeiramente conservador. A premissa básica do conservadorismo, ceticismo político. O que o bolsonarismo apresenta para o seu público? Idolatria. O Bolsonaro simplesmente não erra na perspectiva desses caras. Bolsonaro simplesmente... não, veja bem, mas tudo é uma estratégia por trás. Não, é o Congresso. Não, é o Supremo. Não, nunca é ele, velho. Nunca sabe, é a mesma coisa de Lula. Lula nunca sabia de nada, não sei, até hoje, não sei. Bolsonaro também é a mesma coisa, e tu acredita. Em Lula tu acha que, não, tá mentindo, tá aqui as provas. E Bolsonaro tu não, porque veja bem. Porra, isso é desonestidade intelectual, cara, tá aqui. Vamos vendo. Vamos para os sigilos, né? Receita impõe sigilo de 100 anos sobre a ação em favor de Flávio Bolsonaro. Processo que levou Pazuello terá sigilo de 100 anos. Cartão de vacinação de Bolsonaro terá sigilo de 100 anos. Tu acha que se o cara é tão aberto, feito ele diz assim, nosso governo é com transparência. O cara bota sigilo de 100 anos. 100 anos! Quem é que vai viver 100 anos pra ver o que é que Flávio Bolsonaro realmente fez? Ninguém vai ver esse tempo não, cara. Tu tá entendendo? Então, e são vários, eu coloquei 3. É sigilo após sigilo de 100 anos. Porque o presidente da República não pode ser investigado. Entenda isso. O único que pode investigar o Bolsonaro ou qualquer outro que tiver na cadeira presidencial é o PGR, Procurador-Geral da República, que já por uma incoerência jurídica, na minha opinião, é o próprio presidente que escolhe.
E quem é o PGR que Bolsonaro escolheu? Augusto Aras. Augusto Aras é petista. Augusto Aras deu festa para Zé Disseu, ministro da Casa Civil do governo Lula. Bolsonaro escolheu esse cara. Quem foi preso de político no governo Bolsonaro? Deputados ou coisa do tipo? Ninguém é preso, cara. Augusto Aras não puxa nada. Inclusive, se tu acha que não, mas veja bem, Lula disse que se ganhar, vai manter Augusto Aras na PGR, porra. Será que tu não vê isso? Vocês precisam... Tem que abrir a cabeça, cara. Eu tô falando com realmente tu, que o cara... Não, porque eu gosto muito do Bolsonaro. Porque eu sei que tem esse cara que gosta de Lula e gosta do Bolsonaro. Mas tenta se ater à tua dignidade e à realidade. Esse é o fato, certo? Vamos passar que eu não sei nem quanto tempo tá a live. Ó, Planalto mantém sob sigilo gastos do cartão corporativo da presidência. Isso a gente já passou, né? Ó, aqui, ó. Bolsonaro sanciona limites à delação premiada no pacote anticrime. Lembra da delação premiada que eu havia falado? Bolsonaro colocou limites agora. Isso é péssimo, cara, para dar uma perspectiva de investigação. Ó, Bolsonaro prometeu esplanada com 15 ministérios. Começou com 22 e chega a 23. Mais ministérios significa mais gasto público. Inclusive Lula, ontem no debate, disse que vai fazer mais um ministério. Ministério dos deixa eu ver se eu lembro o nome. Ministério dos Povos Originários. E que vai colocar um indígena lá pra tipo... Porra, essa representatividade que eles tentam passar, que não é uma falsa representatividade, sai muito cara. Mais ministério significa... Tem muita gente que trabalha num ministério só. O MEC é um colosso. É gigante o tamanho de um ministério. Você faz mais ministério, você paga mais dívida. O cidadão, ele paga mais. Consequentemente, as coisas ficam mais caras. Seu dinheiro fica cada vez sumindo mais rápido. Você compra aparelhos hoje, você compra um iPhone, você compra um PlayStation 4, um carro. Um carro, por exemplo, você comprar um carro melhorzinho, tu compra 2 praticamente o valor que tu paga. Tu pega um pra tu, o outro tu entrega lá no governo. O valor, do ponto de vista do valor, obviamente isso que eu disse é uma analogia simbólica. Ó, Queiroz, o esquema de Queiroz, né? Queiroz admite esquema de rachadinhas ao Ministério Público e tenta não assentar Flávio Bolsonaro. O cara falou. Fabrício Queiroz, ele falou que cometeu esquema de rachadinha. Aí esse cara sai deputado no Rio de Janeiro e Bolsonaro tá do lado dele sorrindo e apoiando. O cara falou que fez rachadinha e tu acha que esse cara não fica do lado de corrupto? Tá me zoando, cara. Flávio Bolsonaro. Ex-assessores de Flávio Bolsonaro sacaram ao menos 7,2 milhões. Né, nos esquemas dele. Aqui, ó. Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato. Quem acabou com a Lava Jato? Eu te pergunto, tu que é bolsonarista. Tu que diz que vai votar em Bolsonaro porque Bolsonaro é a favor do combate à corrupção. Quem falou? Ele falou. Quem falou que acabou com a Lava Jato? Quem acabou com a Lava Jato? Ele mesmo disse. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Uma falsa conclusão. Alimentou uma premissa que se tornou-se verdadeira com a falsa conclusão. Que inclusive depois ele mudou a fala. Se tu fala assim, não, mas não tem realmente. Ele mesmo disse depois que, olha, a gente acabou com a corrupção endêmica no governo. Agora são corrupções pontuais. Ele disse isso, cara. Foi o próprio Bolsonaro que falou isso. Aí tava ontem no debate lá com a vergonha do Sérgio Moro do lado dele. Dizendo, olha bem, a gente vai trazer a Lava Jato de volta, vai tentar trazer a Lava Jato de volta à tona. Só que quem tá do teu lado, Ciro Nogueira, réu do mensalão, que foi preso justamente pela questão da Lava Jato, velho. Então tu se alia com caras que foram réus na Lava Jato pra trazer a Lava Jato de volta. Isso é absurdo. Ó, isso aqui é pra você, quando tiver aquele cara, ou você for esse cara que dizer que é tudo supremo. Não, o Bolsonaro é o supremo. É supremo que não deixa. Presta bem atenção. O próprio Bolsonaro falou, ele quer montar a bancada dele lá como o próprio Lula montou. Né? O próprio Lula montou. Que o presidente ele pode indicar 2, ele indicou André Mendonça e Cássio Nunes, que eu vou falar sobre esses caras. E o que é que acontece? Basicamente, é extremamente difícil um ministro do Supremo ser investigado. Extremamente difícil. Né? Então tinha uma CPI, que em 2018 ela estava a todo vapor, que era a CPI da Lava Toga. E ela foi pro Senado. Né? E estava precisando de alguns votos. Diz quem foi o voto que simplesmente enterrou isso daqui. Ele, Flávio Bolsonaro. Que, junto com petistas, derrubaram a CPI da Lava Toga, que iriam investigar várias questões envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Aqui, Flávio Bolsonaro e o PT têm uma pauta em comum, enterrar a CPI da Lava Toga. Ó,
PF encontra dinheiro na cueca de vice-líder do governo Bolsonaro. Meu irmão, esse cara tava com o dinheiro tão atolado dentro da cueca que o dinheiro veio sujo com excrementos, velho. O dinheiro tava sujo com fezes. O cara tava com 30 mil reais dentro da cueca. Ex-vice-líder do governo. Ó, isso aqui eu falei sobre Augusto Aras, né? Cotado para PGR na época, Augusto Aras deu festas para a cúpula do PT. Festa foi na casa de Aras há 6 anos e o ministro Zé Disseu estava presente. E aliados defendem que Lula mantenha Aras na PGR se ele vencer as eleições. Ele disse que vai fazer mesmo. Aqui, ó, outro. Esse aqui, André Mendonça, é ministro. Foi colocado lá pro Bolsonaro. Quem é esse aqui? Dias Toffoli. Que o pessoal bolsonarista criticava pra caramba. Esse cara foi advogado do PT. Esse cara aqui foi advogado do PT, consultor jurídico do PT. Né? Esse cara aqui, ministro também. Bolsonaro indicou o cara que simplesmente escreveu um livro em homenagem a ele. Você não consegue ter uma ideia disso? Bolsonaro colocou esse cara lá, né? Veja bem, eu sou contra o PT, anticorrupção, antipetismo. Pô, tu indicou um cara que simplesmente escreveu um livro em homenagem ao advogado, ao ex-advogado do PT. Foi isso que tu fez? Foi isso que ele fez. Aí tu fala, não, mas ele errou em uma, mas o outro até que é bom. Cássio Nunes. Cássio Nunes, esse aqui. Cássio Nunes. Meu irmão, o Lula estava preso em 2018, né? Tava preso. O que é que aconteceu? Foi pro Supremo. Fachin puxou, né? Edson Fachin puxou a pauta e levantasse. 5 votos. Soltaram ou não Lula? Ou encerraram os casos ou não de Lula? Prescrever, melhor dizendo. Ou não. 2 votaram contra, 2 a favor. Tá faltando 1 voto. Quando se tem um voto decisivo, chama-se voto de Minerva. Minerva, na ideia grega, na mitologia grega, é Atena, deusa da sabedoria. Quem vai ser o voto decisivo? Quem vai ser o conhecedor, o sábio que vai decidir que Lula deve continuar inelegível? O cara que ia votar se aposentou, entrou Cássio Nunes. Veja bem, tá 2-2. O indicado de Bolsonaro. O que é que ele vai votar? Obviamente ele vai votar para Lula ficar inelegível. E os casos de Lula continuarem lá em pauta e Lula continuar preso. Não. O cara votou a favor da soltura de Lula. Literalmente, o cara que Bolsonaro indicou votou a favor da soltura de Lula. E quando questionado sobre isso, sabe o que Bolsonaro disse? Olha, se ele tiver que votar a favor da soltura de Lula, que vote. Aí tu acha que Lula e Bolsonaro são rivais? Meu irmão, o debate de ontem, a foto mais icônica do debate de ontem foi Lula e Bolsonaro fazendo aquela conversinha de comadre. Bolsonaro colocou a mão no ombro de Lula literalmente e disse: ô Lula, vamos conversar isso bem. Os dois sorrindo, cara. Tu vai me dizer que os caras são... Quem faz esse jogo de rivais maniqueísta é simplesmente o povo. Os torcedores desses grupos que não entendem o que está acontecendo por trás e ignoram isso aqui absolutamente. Ó, Bolsonaro acabou com a Lava Jato, como eu demonstrei, né? Ó, sobre a pandemia, rapidamente. Lista de e-mail da Pfizer ignorada por Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro disse assim, vou comprar vacina onde? Porque desde 2020, a Pfizer estava oferecendo vacina. A Pfizer, a empresa farmacêutica que estava produzindo vacina, estava, olha, quer comprar vacina, a gente vai produzir, quer comprar? E os caras nada de responder. Nada de responder. Aí quando questionaram, por que vocês não responderam? A Pfizer disse, olha, o representante da Pfizer disse, olha, a gente mandou 101 e-mails para esse pessoal, para perguntar se eles queriam ou não vacina. Aí os caras chegaram para o governo e perguntaram assim, ô Bolsonaro, ou os responsáveis pela compra da vacina, né? Por que vocês não responderam a Pfizer? Tu acha que eles disseram o quê? Eles disseram a coisa mais absurda do mundo. O cara soltaram essa. Não, foi que o computador tava com vírus. Eles literalmente disseram que não responderam o e-mail da Pfizer numa pandemia porque o computador deles estava com vírus. E quanto tempo eles ignoraram a mensagem? Vai vendo. A primeira foi enviada em novembro. Os caras só vieram perceber a mensagem em agosto. Novembro de 2020 foi percebido em agosto de 2021. Tu tá me zoando, cara. Aí tu fala, não, mas veja bem, que Bolsonaro tava falando que a Pfizer tá dizendo lá que não se responsabilizava pelo... Cara, ele só falou isso muito depois de agosto. Eu tô falando de sequer tu receber o e-mail pra olhar a mensagem no qual essa questão tá inserida. Tu tá entendendo? Vamos avançar. Olha só. Lembra que eu falei que Lula, ele não é o símbolo da democracia de forma alguma, porque o governo Lula financiou ditaduras, ele foi amigo de ditadores, é amigo de alguns. E Bolsonaro, muitas vezes, também fez acenos, né, podemos dizer assim, péssimos dentro de uma perspectiva política e pessoal.
Você vê aqui no discurso de Bolsonaro mesmo, até no impeachment de Dilma, ele saudou Carlos Brilhante Ustra, né? Que foi o... Deixa eu mostrar aqui. Brilhante Ustra foi o primeiro militar do regime condenado pelo crime de tortura. Só que o pior nem é esse, esquece esse. Vamos se ater a esse aqui. Olha só, na moral, cara. Você é chamado constantemente de nazista, no caso do Bolsonaro. É chamado de nazista pela esquerda, é chamado pela mídia, enfim. Tu sabe que não é verdade. Tá? Tu sabe que não é verdade. O que é que tu vai fazer? Tu vai se manter o mais longe possível de qualquer coisa que tenha a ver com o nome nazista. Aí tu me vem fazer o quê? Do nada, velho. Tu simplesmente vem me tirar uma foto com a neta do ministro de Hitler. Poderia ser a mulher mais legal do mundo, que não é o caso. Deus o livre, mantenham longe. Mas, cara, não interessa se tu é um diplomata, não interessa. É uma deputada alemã que é neta do ministro do Hitler. Tu vai tirar foto abraçado com ela com esse sorrisão aqui, velho. Pô, tu tá praticamente querendo endossar o que a galera tá falando. Então, pessoal, fechei aqui. Basicamente, olhando esses dois cenários, eu pergunto a vocês, qual a melhor opção? Nenhum, pessoal. Nenhum dos dois é a melhor opção. Fique com a sua consciência intacta. Não suje seu dedo de sangue. Vote nulo. E não é votar em branco. Anular o voto. É preencher as lacunas lá com o número 0. 00 confirma. 00 confirma. No caso, aqui em Pernambuco, a gente vai votar para governador e presidente. Então vai ter 2 quadradinhos para ser preenchidos, mais 2. 00 confirma. Isso é anular o voto. Mais de 1.400.000 pessoas anularam o voto. Tem muito brasileiro inconformado com isso, pessoal. Essa é a realidade. Não tente achar que eu vou votar nesse porque é menos mal, esse porque é menos mal. Vocês estão vendo que não é. Vocês estão vendo que não é. Eu mostrei a vocês que não é. Eu estou à disposição a ouvir vocês no privado, ouvir o contraditório. Eu posso disponibilizar esses fatos para vocês, mas essa é a realidade, gente. Sinceramente, eu venho aqui como cidadão. Certo? Eu não estou ganhando nada com isso. Pelo contrário, tá na posição que eu tô, não tem vantagem para ninguém. Porque se eu dissesse que eu tô apoiando o Bolsonaro, eu tinha uma massa gigante que ia me trazer like, comentários, tudo isso. E se eu tivesse do outro lado, a mesma coisa. Mas não, eu tô contra os dois porque é justamente a realidade. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem, por favor, o like nessa live. Comentem, façam seus comentários respeitosamente, obviamente. E forte abraço, pessoal. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Valeu? Tchau, tchau, até mais.